do que do pobre. Mas tudo isso são provas que às vezes a gente não só encara quando a gente está depressivo, quando a gente está sendo agredido. Mas tem um momento que a gente vai estar com dinheiro, com prazer, com tudo, e talvez seja muito mais difícil, ou na situação que a gente está vivenciando, matar alguém ou estuprar. Na realidade, nós não estamos estuprando, né? Tudo vai depender de como a gente viver aquele momento, ou não. Deixa eu tentar resumir algumas coisas, alguns pontos para você. Rico e pobre. Existe rico? Não, é pobre. Por que não existe rico? Por que não existe rico? Olha, não tem ninguém com muito dinheiro? Então existe rico. Por que não existe rico, então? Dinheiro é uma ilusão. Não! Porque vai ter alguém que tem mais. Por quê? Quem é o pobre? Depende Aquele? do valor que tem o dinheiro, né? Não entendi. É que não tem o dinheiro. Não, não é dinheiro. Pobre não é dinheiro. Depende do valor do dinheiro, né? Não é dinheiro. Vocês estão confundindo pobreza e riqueza com dinheiro. Depende de onde você está olhando. Quem é o pobre? Tem só amor. Aquele que ia ser rico. Que é humano. Não. Pobre é aquele que tem carências que ele não consegue suprir. Pode ser carência monetária, pode ser carência afetiva, pode ser carência de, sei lá, de corpo físico, não importa. Aquele que tem carências que não consegue suprir. Concordam com eu? Pergunta: quem não tem carências que não consegue suprir? Então não existe rico, só existe pobre. Primeiro detalhe. Então pobre e rico não são de dois lados, porque os dois lados estão ligados na mesma coisa, na existência de carências que você jamais vai conseguir suprir. Essa é a prova. A prova não é o dinheiro, a prova não é a casa, a prova não é o carro, a prova é você acusar carências. E por que acusar carência de alguma coisa é prova para você? Porque quem não tem, quer ter. E quem quer ter, renega o que tem hoje. E qual que é a prova do que tem? Tem o quê? Sobrando. Eu acabei de dizer que ninguém tem. Todos, ele pode ter mais dinheiro, mas falta saúde. Ele pode ter mais dinheiro, mas falta amor. Ele pode ter mais dinheiro, mas falta uma família estruturada. Então não existe ninguém que tenha dinheiro, amor, felicidade, corpo físico. Não existe, é isso que eu estou querendo mostrar. É que eu chipei da ideia de rico, dinheiro. Tem dinheiro. E daí? Tem muita gente que tem dinheiro e não consegue a paz de espírito que um morador de rua tem. E que Jesus falou? Quando é mais fácil um rico, um pobre, um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Qual que é a interpretação? Vamos lá. Que é o buraco da agulha? É uma passagem. É um portãozinho pequeno, estreito e baixo, que as cidades fortificadas tinham para, quando fechavam o portão grande à noite, porque eles fechavam o portão para prevenir, para não ser atacado. Tinha este portão pequeno que os viajantes que chegassem durante a noite podiam entrar. E como ele era pequeno, ele era baixo, uma topa não atacava por ali. Isso é a agulha, o buraco da agulha. Só que esses viajantes, que eram comerciantes, vinham de camelo. Eles andavam de camelo. E para o camelo passar ali, tinha que retirar toda a carga
E o camelo chopachava de joelho, não alcançava. Então ou seja, é preciso despossuir tudo, inclusive a sua superioridade, para poder chegar ao reino do céu. E aquele que tem a ilusão de ter, não importa se é o dinheiro, se é a saúde, se é isso, aquele que tem a ilusão de ter, não abre mão da ideia de ter. Por isso ele não entra no reino do céu. Porque para entrar no reino do céu, você tem que se libertar de tudo que você tem. Dar tudo que é seu aos pobres. Não o seu dinheiro, não a sua casa. Porque se quiser dar a sua casa ou o seu dinheiro, eu sou muito pobre. Entendeu? Não a sua casa, não o seu dinheiro, mas você dar tudo aquilo que você possui. O que é possuir alguma coisa? O que é? Controlar. Achar que tem o controle, achar que você é o dono. Então você tem tudo que você acha que você controla, você tem que abrir mão para os pobres. Quem são os pobres? Aqueles que decretam carência. Ou seja, todos os seres humanos, todos eles vivem dizendo que são uns pobres, coitados, injustiçados pela vida. E aquela outra pergunta, a pessoa está vivenciando um ato, né, um estupro, matou alguém, tudo. Não necessariamente aquele espírito ele é ruim, ele só está vivenciando como prova aquilo. Aquilo está no gênero pode de ser pobre. levado em cima daquilo, dependendo de como ele vivenciar aquilo. Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Existe braço para ser arrancado? Não. Existe corpo para ser morto? Então não existe assassinato. O que existe? A ideia é ilusão. A ideia de ter sido assassinado. Então, mas aquele espírito, como que ele tem que se comportar nessa prova? Assim, matei, tudo bem. Quer dizer, não se envolver nisso. Da mesma Emocionalmente? Porque a gente se coloca, principalmente kardecismo, assim, não, é só quando eu sou agredido. Né? Não, o fato de eu estar agredindo também é um... Sim, claro. Jesus mandou amar todos, não só a quem você acha bom. Mas se eu roubei alguém, roubei. É isso mesmo. Isso só de... Não que eu seja uma pessoa má, é porque eu roubei. Eu vivenciei um ato de tirar alguém de uma coisa. E eu tenho que vivenciar isso com equanimidade. Bicho, deixa eu só dizer uma coisa, doutor. É muito difícil nesse tipo de karma, você de pensar em como reagir. Porque são situações muito difíceis de você conseguir equanimidade. Você quer um exemplo? E aí eu vou socar você. Você quer um exemplo de um ser equânime quando matou o outro? Sim, foi a pergunta que eu fiz. Quer um exemplo? Sim. Você lembra desse exemplo ainda, doutor? Sim. Qual é? Suzane? Não. É do Manuel. Não. Você lembra de um cinema que teve aqui no São Paulo, rapaz. que o moço entrou com a metralhadora e atirou em todo mundo? Aham. Aí perguntaram para ele, por que você atirou? Não sei, uma voz me disse para atirar, eu atirei. Esse é o ser elevado. Não é um débil mental, não é um doente mental. Mas ele estava falando com convicção. Você pode ser que ainda diga para você apenas para justificar o que fez. Então é por isso que eu estou dizendo, é muito difícil te dar a resposta perfeita que você quer. Não existe fórmula de bolo. Receita de bolo. Né, Lapinha? Você ia pela banca, tocando receita de bolo no dabu e canta o Vindigatava falando? Era ótimo. Adorei as receitas. Pergunta. O assassino é o agente do karma, então, da pessoa. O assassino é o agente do karma da pessoa? Sim.
Mas é um amigo espiritual de quem foi assassinado. Então, mas ele não está em prova também, Joaquim? Ele não pode assim, nossa, matei, agora eu sou mal, e aí, num seu espírito elevado, que é um agente de karma e elevado, Sim, porque desculpa, no caso, como você falou agora, uma voz disse para ele. Então, ele não teve a consciência daquilo, ele não é uma prova para ele? Intenção. Intenção. É. Não. Então, Se eu não matei porque não presta, porque é o chapado, sem vergonha. Simplesmente disseram, atire. Atirei. Seria o mesmo caso. Nem sabe se matou. Mas, Tirou. e se ele sofrer com esse ato? Aí ele não... Eu tenho muito medo de determinada hipótese, porque tudo isso que você está me falando, eu acho muito estranho que você me pergunta do karma de matar alguém, mas você não me pergunta do karma de dar uma cesta básica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de tudo isso, você ainda considera o assassinato uma coisa horrível, uma coisa feia, uma coisa que não deveria acontecer. Por que vocês, ao invés de me perguntarem qual o karma do assassino, vocês não me perguntam o karma de alguém que socorre outra pessoa, o karma de alguém que dá cesta básica? Por que vocês não me perguntam? Porque vocês acham certo. Porque vocês acham bom. Porque vocês acham que ali há um ato sublime. E tem muitos expolando quem está recebendo. Porque está dando para que ele seja reconhecido, não está nem aí com o que o outro precisa. Então veja, eu tenho muito medo, porque a sua pergunta, moço, ainda está agregada na mente a ideia de que aquilo é errado. Então como é que fica? Como pode ser? Então eu prefiro não responder. Me desculpa, mas sabe, não dá, enquanto você achar aquilo feio, errado, você vai ter dúvida de como pode se achar aquilo bonito. Então, primeiro, tente resolver em você, para depois você mesmo vai entender como pode vencer. Eu acho que até entendo. Eu perguntei no sentido de que às vezes a gente se coloca assim, a gente só tem um karma a vencer quando a gente é vítima, né? Mas às vezes você participando de um ato, quem que aqui hoje não pegou alguma coisa de alguém, quem que alguém não prejudicou? Então, na realidade, ou às vezes, né, isso também é um... Você vê como você está ainda preso? Eu acabei de falar do karma, prova, de dar comida para os outros, e você justificou tudo, ainda usando roubar, ainda usando... Veja, tudo formado, formatado em cima do padrão humano que determina o certo e errado. Enquanto você não achar errado dar uma cesta básica para quem tem fome, você não vai entender o que eu estou falando. Porque quando você dá uma cesta básica para alguém, você tem que analisar se você está fazendo isso para alimentar o seu ego. Você não tem que analisar nada, você tem que dar, porque esse que eu dei, por que eu não dei, eu não sei. Agora, enquanto você souber que é justo dar a cesta básica para aquele e não dar para aquele outro que vai tomar de cachaça, você não fez nada. É esse o problema. É esse o problema. Vocês, apesar de estarmos falando de se libertar da humanidade, vocês estão usando o conceito da humanidade para se libertar da humanidade. Não vai sair do lugar. Destrói um tijolo como outro. Não vai sair do lugar. Tocou 6 por meia dúzia. É preciso enfrentar de frente a humanidade. Não tem menor problema matar ninguém. Não é errado. Por quê? Porque morre quem tem que morrer na hora que precisa morrer. Então o agente daquela morte é o instrumento daquilo que estava previsto para acontecer. Ponto final. Se Deus é causa do mundo. Não é errado, também não é certo. Não é feio, mas também não é bonito. O que é? É vida.
é acontecimento, é karma. Acabou. Se você não trata assim, sabe o que vai acontecer? Se você levar um tiro, você vai se tornar o obsessor de quem atirou em você. Sabe, não sei se vocês já entenderam, com a conversa de hoje, não é pegando pejado, nós estamos no fundo, porque não adianta mais ficar brincando de apalar, como é que é o nome aqui? As pontinhas do cabelo, para dizer que contou. É preciso enfiar a máquina e raspar a cabeça, porque todo e qualquer cabelo tem problema para você. Todo e qualquer problema, todo e qualquer cabelo vai criar um dia pode ser um piolho, tá certo. Eu ia dizer que vai criar uma coceira para você. Caspa também coça. Eu acho que a resposta que podia dar para ele é a própria vida de Jesus. Jesus foi um criminoso. Ele cometeu um crime. Ele foi julgado, sentenciado e morto pelo crime que ele cometeu. Só que ele não sofreu. Moço, você conhece a vida humana, o ser humano? Conhece? De estava usando alguma coisa que acontece até hoje e que vocês não imaginam que sempre aconteceu, e estava Cristo lá na cruz. Tinha dois lá conversando embaixo, um disse para o outro assim: o que ele fez? Não sei, mas foi julgado e condenado, deve ter feito alguma coisa. Até hoje vocês julgam os outros a partir do que os outros pensam. Não teve a menor diferença com Jesus. Tudo e todos é a mesma coisa. Só que tem coisas que você santifica. E as coisas que você santifica, você dá como é que se pode dizer, um tipo de valor. Ao que você não santifica, você dá outro. Você já foi centro espírita, Carlos, você frequenta centro espírita, você é palestrante, você já ouviu o palestrante falando. Final, vamos agora fazer a nossa oração. Senhor, visitai os orfanatos e ajudai as crianças. Senhor, visitai os hospitais e ajudai os doentes. Senhor, visitai os asilos e ajudai os velhos. E quem é novo, quem tem saúde e quem tem pai e mãe não precisa da ajuda de Deus? Eu já penso diferente. Eu penso assim, quem somos nós para dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Além disso. Então veja, quando eu falo da necessidade de se libertar, é você. Teve um trabalho que nós fez, chamado Tudo do Nada. E naquela época nós estávamos conversando sobre atingir o nada. E vocês achavam que o nada era um vazio. Eu disse não. O nada tem tudo. O tudo existe no nada. Só que tudo existe no nada sem o valor que ele tem no tudo. Então no nada existe assassinato. Só não tem o valor de assassinato. No nada existe o roubar. Só que não tem o valor de roubar. Não tem valor. É isso que vocês precisam fazer, alcançar o nada. Mas para alcançar o nada, é preciso entender que tem que haver tudo. E não eliminar qualquer coisa, mas aprender a conviver com tudo, sem viver com o valor das coisas que você dá. Então é isso que é preciso fazer. É esse o caminho. Pergunta. Eu tenho uma pergunta. E olha,
Não pode deixar de frequentar os grupinhos diferentes, viu? Eu tenho uma... Hã? Isso, é verdade. No enqueixo, né? Tem uma pergunta que não se relaciona tão diretamente com isso, mas que é sobre a Trindade Espírita que fala, porque se reconhece que tudo é Deus, mas se tudo é Deus, por que fala então que tem Espírito, Fluido Cósmico Universal? Também não consigo entender isso. Não. O livro dos Espíritos não fala que tudo é Deus. Ah, mas a gente reconhece que tudo é Deus, faz sentido, né? Não deveria fazer sentido. Então tudo não é Deus. Tudo é Deus. Você não deveria viver com tudo é Deus, porque você não consegue viver com tudo é Deus. O livro do Espírito diz assim: no universo existe o Espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus. Então não é Deus, é tudo. Deus está acima de tudo. Então não importa o que aconteça, Deus está acima. E se eu quero conviver com Ele, eu tenho que ultrapassar o que está acontecendo e viver com Ele. Viver acima do que está acontecendo aqui. Tudo é Deus. Mas uma vez eu disse isso, tudo é Deus e você tem que viver como se fosse Deus. A minha filha disse, então eu posso viver com o meu cachorro. Não pode. Por quê? Porque o seu cachorro não é Deus. Sim, porque se você tem um cachorro, você não tem Deus. Para o seu cachorro ser Deus, você não podia ver o cachorro. Você tinha que ver o Deus. E ela não vê, ela vê o cachorro que ela chama de Deus. Então esse é o problema de você querer viver tudo de Deus. Porque como você não consegue se desligar das coisas materiais, você dá o nome de Deus às coisas materiais.